Sabia que os soldados dos Estados Unidos não confiavam nas suas granadas durante a Segunda Guerra Mundial? A granada Mark II foi considerada uma das melhores e mais práticas granadas de fragmentação da Segunda Guerra Mundial, sendo popularmente presa nos suspensórios dos soldados para um acesso mais fácil e rápido. Porém, nem tudo era perfeito e os homens realmente não confiavam nela. Durante as intensas movimentações no campo de batalha, o pino podia acabar sendo arrancado acidentalmente, ferindo não somente o soldado, como os outros que estavam próximos. Por isso, os homens muitas vezes passavam fita adesiva ou até mesmo esparadrapo em volta da alavanca de segurança para manter ela no lugar e manter a granada segura mesmo sem o pino. O problema é que muitas vezes eles esqueciam de remover a fita, puxavam o pino e jogavam a granada, que obviamente não explodia. Sabia que durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados dos Estados Unidos passavam apenas por um treino básico com armas de fogo? Pois é, diferente dos dias de hoje, nos anos 40, praticamente todo homem que se alistava já tinha experiência intermediária ou até mesmo avançada com espingardas, pistolas e até mesmo com rifles. Tendo em vista que o tiro fazia parte da cultura norte-americana e a maioria dos homens considerava essencial tanto para defesa quanto para caça, que muitos historiadores dizem ser herança dos tempos do Velho Oeste. Dessa forma, mesmo no início do serviço militar, muitos já tinham todas as noções de funcionamento e operação, precisando apenas aprender o básico dos modelos mais modernos, o que economizava tempo, treinamento e com certeza fez uma grande diferença no campo de batalha. As camisinhas foram amplamente distribuídas durante a Segunda Guerra Mundial, visando a proteção contra as terríveis doenças que tiravam muitos soldados de combate, porque eles, nas horas livres, frequentavam estabelecimentos adultos, vamos dizer assim, nas cidades ocupadas. Porém, além de muitos não utilizarem os preservativos, alguns até colocavam no cano errado. Exatamente, botavam a camisinha na ponta do rifle para evitar a entrada de sujeira durante as movimentações no campo de batalha. Uma forma simples e rápida de resolver esse problema, porque a entrada de sujeira podia provocar várias panes e problemas na arma. Sem contar que nem precisava remover para disparar, porque no primeiro tiro a camisinha já explodia. E essa prática bizarra ficou tão popular nas guerras seguintes que segue em emprego até os dias de hoje. Sabia que a famosa granada M24 tinha um problema grave que prejudicou bastante o exército alemão no início da Segunda Guerra Mundial. Apesar do projeto inovador que permitia um arremesso mais longo e preciso, muitas vezes ela simplesmente não explodia. E não por falhas ou panes, mas sim por um motivo tão besta que é inclusive explicado nas próprias inscrições, cuja tradução é: insira o detonador antes de usar. Exatamente, por questões de segurança, essas granadas eram transportadas sem o detonador inserido e precisavam ser preparadas antes do uso. O problema é que no calor do combate muitos esqueciam disso e jogavam as granadas sem o detonador, que obviamente não explodiam. Inclusive existem vários relatos contando que os aliados jogavam as granadas de volta, eles arremessavam novamente, os aliados jogavam de volta e eles ficavam nesse vôlei aí de granada por vários minutos. O clássico BAR M1918A2 faz muito sucesso nos jogos, filmes e séries por ser uma arma grande, de presença e com um excelente poder de fogo. Não é à toa que muitos de vocês, eu sei, se estivessem em 1945, com certeza gostariam de ter uma em combate. Porém, a realidade era muito diferente e, por incrível que pareça, ela não era muito popular entre os soldados. Isso porque essa é uma arma que podia passar dos 10 quilos, realmente não era fácil de transportar por longos períodos e muito menos de ombrear em combate. Não é à toa que muitos disparavam com ela pela cintura mesmo. E por ser uma arma muito pesada, somente os mais fortes ou em melhor forma eram escolhidos para operar durante os campos de treinamento. Durante a Segunda Guerra Mundial, para ajudar na camuflagem em meio à vegetação, o soldado podia utilizar uma rede no seu capacete e prender vários galhos e folhas, o que foi amplamente utilizado por ambos os lados. Camuflar um capacete dessa forma é muito fácil, mas e um tanque? Será que era possível? E a resposta é sim. Não apenas era possível, mas era uma técnica muito utilizada, onde a tripulação cortava às vezes árvores inteiras que eram amarradas por todo o tanque, ajudando a esconder ele dos aviões inimigos que não conseguiam identificar do alto que aquele era um tanque parado em meio à vegetação ou na beira da estrada.
estrada. Sem contar que era uma estratégia muito utilizada também para ataque surpresa, onde o tanque fazia cosplay de mato para não ser identificado de longe. Recentemente viralizou na internet uma foto perturbadora dizendo retratar um soldado britânico que enlouqueceu em combate depois de ver coisas horríveis nas fases finais da Segunda Guerra Mundial. Mas, meus amigos, isso não é verdade e essa foto tem uma história bem diferente. Primeiro porque foi tirada no dia 15 de setembro de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, e ela mostra o soldado Lindsey Rogers do 25º Batalhão do Exército do Canadá, após ter sido atingido no pescoço por um sniper alemão. Na foto ele está sendo atendido por um médico e está sorrindo porque sobreviveu. Muitos dizem que por um milagre. Apesar da foto parecer bem estranha mesmo, ela retrata um momento de alegria. Mas infelizmente esse soldado perdeu a vida em combate no dia 16 de agosto de 1917. Já ouviu falar no escudo de coração da Segunda Guerra Mundial? Em janeiro de 1945, durante a Batalha das Ardenas, o jovem soldado John Phillips, de 22 anos, foi surpreendido em uma emboscada alemã e atingido 5 vezes, 3 na barriga, uma no braço e uma no peito. Como o único sobrevivente entre os 5 do grupo, ele foi atendido por um médico alemão e levado a um hospital de campanha para ser operado. Chegando lá, algo surpreendente aconteceu. No seu peito, bem na altura do coração, o projétil foi parado pela Bíblia que o soldado carregava no bolso do casaco. A Bíblia, que era popularmente conhecida como escudo de coração, pois tinha o exato tamanho do bolso e uma chapa de metal na capa, muito popular entre os soldados. John Phillips sobreviveu, ficou em um campo alemão de prisioneiros e foi solto com o fim da guerra, contando essa história até o fim da sua vida em 2013, aos 90 anos. Já ouviu falar nas armas de desespero da Alemanha durante a fase final da Segunda Guerra Mundial? A Alemanha é lembrada por suas armas complexas com projetos inovadores e acabamentos de luxo. Porém, em 1945, na fase final da guerra, a história ficou bem diferente. Com pouquíssimos recursos para manter a grande máquina de guerra em andamento, o exército alemão desenvolveu as chamadas armas de desespero, para equipar o restante das tropas e também a população para a defesa das cidades contra os aliados. Além das armas já existentes que foram hiper simplificadas, foram criadas novas armas em metal estampado que eram rústicas e sem muita sofisticação, com os materiais que ainda estavam relativamente disponíveis, como foi o caso da MP3008, uma cópia ainda mais simplificada da Sten dos britânicos, e a tão famosa VG15, também bastante simples e rústica. Porém, esse plano desesperado chegou tarde demais e não impediu a importante vitória aliada. Durante a Segunda Guerra Mundial, a religião era muito importante entre os soldados. Missas e cultos eram realizados com frequência, até mesmo no campo de batalha, e as bíblias de bolso eram amplamente distribuídas. Ao abrir a Bíblia, logo na primeira página, o soldado encontrava uma mensagem do presidente dos Estados Unidos dizendo: "Soldados, como comandante-chefe, tenho o prazer em recomendar a leitura da Bíblia a todos que servem as Forças Armadas dos Estados Unidos. Ao longo dos séculos, homens de fé de muitas origens têm encontrado inspiração e sabedoria no livro sagrado, um alicerce de força e ajuda para alcançar as mais elevadas aspirações da alma, agora e sempre. Atenciosamente, Franklin D. Roosevelt." Sabia que o Dick Winters da vida real fugiu do set de Band of Brothers depois de ver fantasmas? Enquanto seus colegas Bill Guarnere e Babe Heffron acompanharam as gravações de alguns episódios, Dick Winters foi apenas uma vez ao set e ficou poucos minutos. Ele contou numa entrevista que quando viu os atores uniformizados sentados na traseira de um caminhão, foi como se tivesse vendo fantasmas. Como se tivesse vendo seus irmãos de combate que perderam a vida há mais de 50 anos. Ele entrou em choque, teve que sair rapidamente do set e nunca mais voltou. E essa bizarra situação prova a semelhança dos atores escolhidos pela produção depois de muitos meses de pesquisa. Essa é uma importante foto da Segunda Guerra Mundial que poucas pessoas conhecem. Em agosto de 1944, com o avanço dos aliados pela Normandia, ocorreu a importante Batalha de Falaise, onde após um intenso combate, as tropas alemãs que ainda resistiam foram cercadas e derrotadas, uma batalha caótica que foi decisiva para a libertação da Normandia. Com a derrota iminente no campo de batalha, muitas tropas alemãs se renderam aos aliados, com mais de 40 mil homens do exército alemão que
que desistiram de lutar e viraram prisioneiros de guerra. E essa foto é tão importante porque mostra uma posição alemã de artilharia na região, onde mais de 200 homens se renderam ao mesmo tempo, e após a captura, documentação e transporte até as prisões militares aliadas, tudo que restou foram seus capacetes espalhados pelo chão, centenas de capacetes. Recentemente eu contei aqui no canal a triste história de um fotógrafo militar norte-americano que perdeu a vida durante a Segunda Guerra Mundial, e vocês mandaram centenas de comentários perguntando quem bateu essa foto do fotógrafo com a câmera na mão. Nos anos 40, bater uma foto não era algo simples como é nos dias de hoje. As fotos profissionais eram bem caras e eram reservadas para ocasiões especiais, incluindo o serviço militar, que era visto como um importante momento na vida do homem, e o retrato de uniforme era motivo de orgulho para a família. E além da tradicional foto de uniforme, os soldados gostavam de registrar também as suas atividades, como no caso dos fotógrafos militares que posavam com as câmeras de serviço nas mãos. Uma tradição militar antiga muito especial que é mantida até os dias de hoje. Recentemente surgiu na internet uma foto bizarra de um soldado alemão usando um iPhone em 1941. Muitas pessoas ficaram em choque e várias teorias começaram a surgir pelo mundo, dizendo que esse é um viajante do tempo, até porque ele tem em mãos algo que é muito parecido com o iPhone. Mas outras pessoas dizem que não passa de uma montagem, que na verdade ele estaria segurando sua carteira de identificação. Uma grande investigação foi feita para descobrir a origem dessa foto, e a conclusão foi impressionante, porque essa é uma foto real registrada na cidade de Praga e o soldado realmente está com um iPhone na mão, mas durante os bastidores da gravação de um filme em 2016. Pois é, a foto foi alterada para parecer antiga. Quando falamos sobre as praias da Normandia durante a invasão do dia D, eu tenho certeza que vocês lembram dos grandes bunkers de concreto. Mas vocês já ouviram falar nos Tobruks. Esses eram pequenos abrigos de concreto armado com paredes de até 80 centímetros, que eram enterrados em posições estratégicas apenas com a abertura superior exposta. Por serem pequenos, eles tinham capacidade para apenas 2 soldados, o que ficava no topo operando a arma e o seu assistente que ficava no interior, alcançando munições ou operando o rádio. O menor tamanho facilitava a construção e permitiu que muitos fossem espalhados, que eram interligados por trincheiras, aumentando ainda mais a eficiência. Esses pequenos bunkers eram tão resistentes que muitos permanecem exatamente no mesmo local e em perfeito estado até os dias de hoje. Já ouviu falar nos soldados elétricos da Segunda Guerra Mundial? Durante a guerra, a obtenção de energia elétrica no campo de batalha sempre foi um grande desafio, ainda mais para o funcionamento constante e confiável dos grandes rádios militares. E para resolver esse problema existiam os chamados soldados elétricos, um apelido irônico dado aos operadores dos geradores GN-45, que faziam parte do corpo de comunicações do Exército dos Estados Unidos. Esses homens precisavam girar a manivela do gerador de forma constante e por longos períodos para o funcionamento do rádio, em especial o SCR-284. Esse era um trabalho que exigia preparação física e treinamento para girar sempre na velocidade correta e sem pausas. Não é à toa que o gerador já vinha com um suporte especial até com banco para ajudar no conforto durante a operação. Essa é uma das gambiarras táticas mais bizarras da Segunda Guerra Mundial. Recentemente apareceram fotos de uma Thompson montada do lado de fora de um tanque Sherman e muitas pessoas ficaram confusas. Então eu fui atrás e pesquisei a utilidade dessa gambiarra e, meus amigos, eu fiquei surpreso. Essa foto foi retirada do Manual Militar FM 1712 de 10 de julho de 1944 e mostra o chamado treinamento com subcalibre, onde uma Thompson M1928A1 era montada sem a coronha nesse suporte próxima ao cano para que os artilheiros iniciantes pudessem treinar disparos em movimento, utilizando os aparelhos de pontaria como se estivessem disparando o canhão, o que permitia dezenas de disparos para o treinamento de precisão em conjunto com a operação da torre, para que depois o iniciante, já dominando o sistema, passasse a disparar o canhão, tendo em vista que as munições de 75 mm eram muito mais caras.
Esse foi um importante veículo aliado durante a Segunda Guerra Mundial que infelizmente poucas pessoas conhecem. O chamado M29, popularmente conhecido como furão pelos soldados, foi um veículo projetado pela Inglaterra para o transporte de pessoal e equipamentos, especialmente na neve. Mas, meus amigos, ele se mostrou espetacular também na areia, na lama e nas dunas, até mesmo puxando grandes cargas. Era um veículo versátil e muito eficiente, até mesmo nos piores terrenos. Com mais de 15 mil unidades produzidas, o M29 foi utilizado em importantes batalhas tanto no Pacífico quanto na Europa, principalmente para o transporte de equipamentos, munições e até mesmo como base de comunicações. E como o projeto inicial era para o emprego na neve, com o fim da guerra eles fizeram sucesso em serviço até mesmo na Antártida. Esse é o tanque Tiger 131, o único funcional do seu tipo que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Introduzidos pela Alemanha em 1942, esses tanques eram grandes e muito avançados para a época. Dessa forma, a ordem era que não caíssem nas mãos dos aliados. Todos os tanques danificados que não pudessem ser recuperados deveriam ser explodidos pela própria tripulação. Mas no dia 24 de abril de 1943, durante um intenso combate na Tunísia, o Tiger 131 foi atingido na torre e ficou com o canhão emperrado. A tripulação ficou assustada e abandonou o veículo rapidamente, deixando ele de presente para os britânicos, que capturaram e enviaram à Inglaterra para ser estudado. Em 1951, ele virou peça de museu e desde então é mantido em plenas condições de uso. E adivinha só, é esse exato tanque que foi utilizado no filme Corações de Ferro. O clássico Jeep foi sem dúvidas o veículo aliado leve mais importante da Segunda Guerra Mundial, e para garantir o transporte rápido desses veículos até mesmo para as regiões mais isoladas, os militares tiveram uma ideia brilhante: o Jeep na caixa. Exatamente, o projeto simples do Jeep permitia que ele pudesse ser totalmente desmontado e armazenado dentro de uma caixa de madeira para o transporte fácil e eficiente em aviões, trens e navios. Depois, quando chegavam ao campo de batalha, os mecânicos conseguiam montar rapidamente, até mesmo com ferramentas básicas, e assim o Jeep conseguiu se espalhar rapidamente e ajudar na vitória aliada.